Olá trader, mais um conteúdo aqui do curso FZ 2.0, tá? Um curso para iniciantes, para quem está começando aí no mercado de divisas. E a gente está aí no módulo iniciantes e a gente vai falar nesse conteúdo aí sobre tudo sobre corretoras, tá? A gente vai falar aí quais os principais tipos de corretoras e as características delas. E a gente vai falar também sobre quais os principais pontos que você precisa estar observando e você precisa pesquisar para poder ter confiança de colocar o teu dinheiro real numa corretora aí no exterior, ok? Então vamos lá. O primeiro tipo de corretora que a gente tem, tá, é o tipo Market Maker ou Dealing Desk, que chama, né? Qual a característica desse tipo de corretora? A primeira coisa é que ela possui uma mesa de negociação. Então o que acontece? Quando você abre a sua ordem e manda para a corretora, ela vai verificar entre os clientes dela, ver se alguém não tem uma ordem contrária à sua, exatamente igual, para poder casar essas ordens, tá? Existe uma mesa de negociação ali de corretores, de brokers, né? Que fazem esse tipo de negociação entre os próprios clientes, tá? Não sei se você conhece aí o Oliver Velez. Ele é um grande trader aí desse mercado também, é um cara que tem bastante sucesso, mas grande parte desse sucesso foi porque ele trabalhou durante muito tempo aí numa mesa de negociação de uma corretora dessa. Então ele pegou muito do que acontece ali quando o mercado está abrindo, como que é o pensamento das corretoras em relação a isso, quando vem ordens grandes de alguns fundos, de algumas financeiras ou de players grandes, como que eles atuam ali no início do pregão ali para estar negociando, e aí ele, conforme o gráfico se movimenta ali, ele tem ideia do que está rolando lá na mesa de negociação. Então esse sucesso dele se deve muito a isso, tá? Não é assim do nada que o cara nasceu para isso. Então vai muito disso, tá? Ele trabalhou numa corretora dessas, na mesa de negociação de uma corretora dessas. Bom, a segunda característica aí, tá, é que se ela não achar alguém que case uma ordem contrária da sua, ela pode abrir uma ordem contrária da sua. Então se você abriu lá, por exemplo, 10 lotes aí do dólar comprado e ela não acha alguém que tenha 10 lotes do dólar vendido, ela pode abrir uma ordem contrária da sua, principalmente se você tem um perfil perdedor aí. A corretora, o sistema da corretora, ela consegue verificar isso. Se você tem um perfil de perdedor aí, ela consegue, é interessante para ela abrir uma ordem contrária, e aí o que acontece? Ela vai esperar com que você perca para que ela ganhe. Automaticamente a sua ordem de repente nem chega no mercado definitivamente, né? Então a sua ordem acaba ficando ali na própria corretora mesmo. Essa é uma característica, é totalmente legal. Às vezes pode soar um pouco desinteressante para muita gente, mas para alguns players é interessante esse tipo de corretoras, é totalmente legal esse tipo de corretora no mercado, tá? E se caso, né, tem o esquema aqui de que geralmente ela trabalha com spread fixo, mas isso não é uma regra, tá? Você pode encontrar corretoras aí da Dealing Desk que não tem o spread fixo. E outra coisa é que se caso ela não encontrar nenhum player, nenhum cliente dela com uma ordem contrária para casar com a sua, ou ela não queira entrar com uma ordem contrária porque os teus lotes estão grandes, alavancagem muito alta, né? Ou você tem também um perfil de ganhador aí, e aí fica desinteressante para ela, aí sim a tua ordem vai para o mercado, vai para algum provedor de liquidez. Então esse é o tipo de característica desse tipo de corretora aqui, Market Maker ou Dealing Desk, ok? O segundo tipo de corretora que a gente tem aqui é a famosa corretora ECN, tá? Electronic Communication Network ou No Dealing Desk. Ela não possui essa mesa de negociação, tá? Então o que acontece? Ela investe muito no sistema dela para que a sua ordem saia da sua plataforma, vá para o sistema dela, seja processado muito rápido, da melhor forma possível, e já distribua isso para o mercado em geral, ok? Então a gente tem as características aí que a ordem vai direto para o mercado,
que geralmente o spread é variável conforme a volatilidade do mercado ali. Se tem muita gente negociando ali, o spread fica baixo, né, porque a corretora acaba ganhando no volume. Se você não sabe o que é spread, alguns termos aí que eu tô falando, não esquenta que no decorrer do curso aí você vai aprender em detalhes o que é cada uma dessas coisas que eu tô falando, tá? Mas o que acontece? Ela geralmente ela varia o spread, volatilidade alta ela diminui o spread porque ela vai ganhar no volume de gente negociando. Quando a volatilidade está baixa, ela aumenta o spread porque tem menos pessoas negociando, ela tá gastando ali com energia, com um monte de coisa, então ela acaba aumentando um pouco o spread, ok? Por isso que não tem negociações pra gente, traders autônomos aí no final de semana. O mercado ele sim fica aberto, inclusive fim de semana e tudo mais, existem negociações nesse mercado, mas as corretoras costumam fazer algumas, como é que fala assim, consertar os equipamentos, fazer revisões, né, fazer manutenção preventiva nos equipamentos nesse período aí, porque a volatilidade abaixa muito e aí o spread fica muito grande e aí acaba ficando desinteressante pra gente que é players autônomos aí, né, traders autônomos, então ela pega e acaba fechando mesmo, tá? E isso acontece também com alguns ativos exóticos, algumas moedas exóticas também. Não existe tanta volatilidade assim no mercado, não existe tantos players negociando e aí acaba que aumenta bastante o spread, ok? E a outra coisa aqui que eu acabei anotando aqui também é que você acaba sim negociando de repente com o seu próprio vizinho, com grandes bancos, com os integrantes do mercado que a gente viu na aula passada, né? Você acaba negociando direto, porque a sua ordem sai da tua plataforma, vai para o sistema da corretora e já é lançada para o mercado. Você não sabe com quem você está negociando, mas geralmente vai para algum grande provedor de liquidez, aí Citibank, Deutsche Bank, UBS, ok? É nesses players grandes que a gente viu na aula passada. Bom, então vamos lá, tá? Vamos falar um pouco como escolher uma corretora para você, tá? Vale a pena lembrar aqui que a gente está falando aqui de alguns dados de 2016, então se você estiver vendo esse vídeo de repente aí em 2050, talvez isso esteja um pouco desatualizado, ok? Mas hoje, tá, em 2016, a primeira coisa, tá, que você precisa estar verificando é que não pode ter corretoras de Forex no Brasil, tá? Governo, Banco Central, lá eles não deixam ter corretoras, eles não deixam que as corretoras de Forex façam propagandas também aqui no Brasil. Você não vai ver aí uma corretora de Forex fazendo propaganda lá, comprando um banner lá no site da Globo.com ou até na televisão aí, tá? Isso não acontece. É proibido, mas é permitido, é totalmente legal você administrar o seu dinheiro e atuar no mercado de divisas, sim, tá? Um mercado muito bom, bem volátil, com uma dinâmica muito boa para negociar, muito interessante, mas você pode negociar somente o seu dinheiro, você não pode negociar dinheiro de outras pessoas e não se pode ter corretoras aqui no Brasil. Você pode negociar o seu dinheiro numa corretora de fora, pagando seus impostos, tudo certinho, tudo ok, nada, não tem nenhum problema. Então vamos lá. Uma outra coisa que você precisa estar verificando, tá, são os selos, tá, de órgãos regulamentadores que a corretora possui. Então eu vou citar aqui alguns órgãos regulamentadores, tá? Primeiramente aqui o órgão regulamentador é a CVM, Comissão de Valores Mobiliários aqui, que é o órgão regulamentador aqui do Brasil. Ele não vai atuar nada relacionado a corretoras de Forex aqui no Brasil, porque não pode e tal, mas é ela que vai, eu coloquei aqui, né, ela não cria as regras, ela faz cumprir as regras, ela fiscaliza e ela penaliza. Então se tiver alguma corretora aberta aqui no Brasil, é ela que vai atrás ali para poder penalizar, para poder fazer-se cumprir as regras. E se ela estiver fazendo propaganda também, uma corretora de fora estiver fazendo propaganda aqui, mesma coisa, é a CVM que vai atrás. E se você estiver atuando no mercado de Forex e não estiver pagando os impostos, tudo, é a CVM também
que vai vir prestar contas com você, ok? E a gente tem aqui, tá, 2 selos bastante importantes que eu super recomendo que a tua corretora tenha pelo menos um desses 2 selos, tá? Existem vários outros selos, grandes selos também existem lá em paraísos fiscais, tá? Mas eu recomendo que tenha pelo menos um desses 2, que são os grandes centros desse mercado aí, tá? Não que os outros não sejam importantes, que não funcionem, nem nada disso, mas assim, eu recomendo, recomendação minha, porque eu recomendo que eu utilizo, então recomendação minha que tenha pelo menos um desses 2 grandes órgãos regulamentadores. Existem 3 grandes centros, tá, de Forex. O de Londres ali, na região da Europa, o dos Estados Unidos ali, e existe o do Japão, que é bem forte também. A Austrália, o grande centro da Austrália, a gente vai ver isso em detalhe lá na aula de sessões, tá? Mas a Austrália também, mas é uma coisa bem mais, sabe, começando aí, uma coisa bem modesta. Mas Japão, Estados Unidos e Londres são os centros mais importantes. Japão complica porque a gente não encontra fácil uma corretora onde tem uma plataforma em português, onde você tem um suporte em português, tá? Então, geralmente os traders autônomos aqui do Brasil costumam ter corretoras, tá? Ou em uma corretora dos Estados Unidos ou uma corretora de Londres, da região da Europa ali, ok? Importante lembrar que a corretora seja de lá, não que tenha um escritório simplesmente lá, tá? Porque existe de repente uma corretora no paraíso fiscal, onde não existe regras para poder montar uma corretora, qualquer um monta uma corretora e ela abre um escritório com uma pessoa lá no telefone lá em Londres. Tem que tomar cuidado com isso, ok? Então o primeiro grande órgão regulamentador aqui é a NFA, tá? A National Futures Association, que é dos Estados Unidos, tá? Não querendo falar mal da CVM, mas dá de 10-0 na CVM aqui o serviço que esse órgão regulamentador presta, tá? A proximidade com que ele tem, que esse órgão regulamentador tem com as corretoras, com os fundos, com as financeiras, com os clientes finais das próprias corretoras, tá? É esse órgão regulamentador que dá a segurança para que os clientes entrem com um dinheiro nessa corretora, tá? E ela inclusive dá segurança de capital e tudo mais, eu já falo sobre isso. E a segundo órgão regulamentador aqui é a FCA, tá? Que é a Financial Conduct Authority, que é a de Londres, tá? É puta de um órgão regulamentador também, bom pra caramba, super mega confiável, tá? Eu recomendo que a tua corretora tenha pelo menos um desses 2 órgãos regulamentadores aí, para que você possa estar colocando o seu dinheiro com segurança, tá? Outra coisa que eu coloquei aqui, o fundo de compensação, né? Que é o órgão regulamentador dá uma garantia para os clientes dessa corretora que tem esse selo do órgão regulamentador. Isso varia de cada corretora e tal, de cada órgão regulamentador, então vale você pesquisar qual é o limite, tá? Mas existe um limite aí, vamos dizer assim, por exemplo, 50 mil libras, tá? A FCA coloca de garantia para cada CPF de uma corretora com o selo do órgão regulamentador dela. Então, se acontecer qualquer coisa lá, caiu uma bomba lá, explodiu, não existe mais a corretora, o órgão regulamentador vai cobrir os custos que você tem, ela tem como saber tudo certinho, tem a integração dos sistemas, ela tem como cobrir, tá, até 50 mil libras, 50 mil euros lá. Eu não sei, não lembro bem certinho o valor, tem que dar uma olhada, e isso pode mudar também de período, então é bom sempre dar uma olhada lá. Ela vai cobrir, tá? Você não precisa ir lá no exterior, ir atrás, nem nada, o máximo você vai preencher um formulário, mandar para eles aguardar, pode demorar alguns meses aí, mas é assim que funciona e é super confiável, ok? Então vamos lá. Algumas outras coisinhas que você precisa estar verificando, tá? Numa corretora, para que você se interesse em ter o seu dinheiro aplicado nela, é spread, tá? Se você não sabe o que é isso, a gente vai falar com mais detalhes mais para frente,
mas basicamente é a diferença entre a compra de um ativo, entre o preço de compra de um ativo e o preço de venda de um ativo, tá? A diferença entre esses dois preços a gente chama de spread e é nisso que a corretora ganha. Então, quanto menor ela cobra o spread ali, melhor para nós, para o cliente, ok? Então isso é uma coisa para você estar verificando se a corretora não está com um spread um pouco exorbitante. Geralmente ela dá, como algumas corretoras têm um spread variável, ela dá uma média de preço de um spread em relação a tal ativo. Isso varia também de cada ativo por causa de volatilidade, como eu falei agora há pouco. Tá? E vale a pena reforçar aqui também que não é permitido você fazer transferência a boleto, tá? Via boleto. Ah, desculpa. Vamos falar aqui sobre as facilidades de depósito e saques. Vale a pena lembrar que não se pode, tá? Você fazer uma transferência por boleto para uma corretora, porque não pode ter corretora no Brasil, logo ela não vai ter conta num banco aí do Brasil para que você possa estar pagando, fazendo uma transferência para a conta dela por boleto bancário, ok? O que pode acontecer de repente? De repente pode acontecer de você ter uma conta numa carteira digital, como Skills ou Nettler, e aí essa carteira digital oferece para você fazer o depósito na sua conta, na sua carteira digital por boleto, ok? Aí depois de lá você transfere, tá? Para corretora. Então, basicamente, você fez um depósito via boleto, mas não foi bem direto para a corretora. Você foi para a sua carteira digital para depois para a corretora, ok? Então, é mais ou menos isso. Outra coisa que os documentos, a preencher, tá, o formulário, tudo certinho no seu nome, confere as letras, tudo certinho, porque na hora de resgatar, os dados tem que bater certinho, tá? Se você vai fazer, por exemplo, transferência bancária, na hora que você vai fazer um resgate, tem que bater tudo certinho, os seus documentos, as letrinhas do seu nome, tudo certinho ali, ok? E a última coisa aqui, execução. Execução é a rapidez com que a sua ordem sai da tua plataforma, instalada no teu computador, vai para o sistema da corretora, ela processa isso e joga para o mercado. Quanto mais rápido isso acontecer, melhor. Principalmente se você é day trade ou faz scalping, aí é melhor, porque se demora muito, tá? Então você comprou num preço e aí foi lá, processou, aí jogou pro mercado, aí demorou, na hora que jogou pro mercado já estava outro preço, aí ele manda uma mensagem de erro, que não conseguiu ser executada a tua ordem porque o preço já tinha mudado, ok? Em momentos de grande volatilidade, notícias, aí isso pode acontecer, tá? Mas no caminhar normal de uma corretora, tá? No caminhar normal de um ativo aí, do preço dela normal aí, isso não pode estar acontecendo. Então, quanto melhor a execução, a rapidez com que a sua ordem é executada no mercado ou no fechamento, na hora de pegar um teu take profit ou um stop loss teu ali, entendeu? Rápido, isso é bastante importante, ok? Então vamos ver aqui um site, tá? Um site em português, é um site internacional aí, tá? Mas ele tem a versão em português, aí onde você consegue estar verificando alguns dados. Vale a pena lembrar também que não simplesmente olha lá e veja como verdadeiro aquilo, tá? Entra no site oficial da corretora, entra no site oficial do órgão regulamentador e veja a veracidade dessas informações, ok? Então, mas é um site muito bom para você estar fazendo sua pesquisa aí em relação à corretora. Então, vamos lá. Então, a gente está aqui no site da Investing, tá? O site ele é br.investing.com. E você entrando aqui, ó, vamos aqui, ó, você entrando em corretoras Forex, ok? Clica aqui. Ele vai abrir uma lista de corretoras com informações para você poder estar pesquisando, ok? Vamos ver aqui algumas características aqui, ó. Se você só posicionar o mouse em cima, tá, desse mais na corretora, ó, no caso tem uma corretora aqui, ó, plus 500. Se você só posicionar o cursor em cima desse mais, vai aparecer aí quais os selos de órgãos regulamentadores que ela tem. No caso, ela tem ó, a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido, lá da Inglaterra, que eu falei. Ela tem esse selo.
tem o selo da Comissão de Valores Imobiliários e Investimentos da Austrália, que é a CVM lá da Austrália, ok? Tem aqui a Comissão de Valores Imobiliários do Chipre, tá? Que é um paraíso fiscal, mas é um órgão regulamentador. Então você consegue ver quais os órgãos regulamentadores que tem. Eu vou entrar aqui na minha corretora para tomar como exemplo aqui, mas não que eu esteja indicando, eu não tenho vínculo, não ganho nada de recomendar, não é uma recomendação também, mas eu vou colocar ela como exemplo porque é mais fácil para eu falar porque eu conheço, ok? Então vamos ver aqui, ó, a gente tem aqui, ó, então, Active Trades. Você pode, por exemplo, aqui, ó, clicar aqui, ó, em ver perfil de qualquer uma dessas corretoras aqui, tá? Você entra aqui em ver perfil e aqui vai ter várias informações, tá, sobre a corretora, tá? A gente tem aqui, por exemplo, ó, o ano de fundação da corretora, tem aqui o órgão regulamentador que ela possui, tem as línguas do website, as línguas que ela te oferece, suporte e plataforma para você estar operando, ok? Não a plataforma MetaTrader, no caso, a plataforma com que você vai gerir a conta, a conta aonde você vai cadastrar na MetaTrader, tá? Então, tem aqui, ó, o tipo de corretora, é uma corretora ECN, Electronic Communication Network, tá? A gente tem aqui os tipos de moedas que você pode abrir a conta online, não é os ativos que você vai negociar. Você vai transferir o seu dinheiro de real para o exterior e você pode transferir para uma conta sua na corretora em dólar. No caso, aqui ela oferece em franco suíço, em dólar americano, em libra esterlina e em euro. São essas moedas que você pode estar colocando de real para a tua conta corretora, tá? E aí você vai operar em quais os ativos você quiser ali que tiver disponível para você, ok? É diferente os ativos que você vai estar operando com esse tipo de moedas que está aparecendo aqui. Aí tem aqui, ó, depósito mínimo, ó, os principais spreads, tá? Uma média dos spreads nos principais ativos aí que a gente tem no mercado de divisas. Tem a alavancagem máxima e mínima, a gente vai ver tudo que é isso aqui, tá? Tem muitas informações aqui, tá? Taxas de comissões, tá? Os detalhamentos do serviço, tem muitas informações, tá? Então essas informações aqui você pode estar entrando no site oficial da corretora, entrando no site oficial do órgão regulamentador e verificando a veracidade dessas informações, tá? Se elas realmente ainda são atuais ou não, ok? Então é isso, esse site é super bacana, recomendo aí. E essa é o vídeo aí sobre corretoras. Se você ficar com alguma dúvida, alguma coisa, coloca lá no grupo que a gente vai te ajudar, ok? Vamos para a próxima aula aí, até mais!